Bem-vindos a mais um podcast Entre Amigas. Eu sou a Carol. E eu sou a Jéssica. E nós somos duas amigas que compartilham diversas vivências, então a gente quis se juntar para conversar com você sobre elas, nossos erros, nossos acertos, tudo que a gente vem passando nesse processo de autoconhecimento, desse ganho de consciência diário, e a gente tá aqui para compartilhar isso com vocês também. É isso aí. Eu sou a Jéssica, sou mãe de 2 meninos e foi com o crescimento deles que eu percebi que agora, hoje eles mais independentes, eu quis... muita coisa surgiu na cabeça e eu quis ir para um lado que eu me reconhecesse de novo, porque a gente vira mãe e acaba se desconectando do que a gente gosta, do que a gente do que a gente, né, nossas escolhas. Então eu senti muita falta disso e acabei me perdendo para poder me rebuscar, me reencontrar, me reconectar com quem eu era, assim. E é um processo que acontece diversas vezes na vida, né? Não é uma vez, nem duas, a todo momento a gente vai se reinventando e é como se a gente precisasse se desvincular daquele eu do passado e trabalhar esse novo eu que está surgindo a partir de todas aquelas experiências que a gente passou, né? E aí nesse processo a gente percebe como a gente tem resistência com aquilo que a gente até discorda, né? De coisas que nos impõem e tu discorda. Não tem que ser assim, mas tu te pega contigo mesmo pensando assim. Pensando e fazendo, né? E enquanto tu não ganha essa consciência, essa percepção, enquanto tu não mantém aquele estado de presença para se dar conta que aquilo tá te limitando, tu vai seguir sempre naquele mesmo fluxo, naquela mesma rodinha. Exatamente. Né? E esse é o nosso primeiro vídeo pro YouTube. A gente tá gravando ao mesmo tempo aqui do celular. Nós somos bem amadoras nesse processo, então vai melhorar, né? Mas agora a gente tá fazendo com o que a gente tem. Então, pra não ficar com aquela, o dia que eu tiver tal coisa, o dia que tiver o microfone, o dia que tiver a câmera. Fazer o que se tem com o que se pode. Com o que se... exatamente. Isso daí. Ou fazer o que se pode com o que se tem. Com o que se tem. E não colocar limites, né, para as coisas acontecerem. Exatamente. Então, esse é o primeiro vídeo que vai pro YouTube. Né? Esse aqui seria o 4º episódio do nosso podcast Entre Amigas. Os outros 3 já estão lá no Spotify. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. A gente vai deixar o linkzinho aqui na descrição. A gente espera que vocês possam curtir o canal, fazer parte, né, desse movimento, acompanhar o nosso processo também. E esperamos que, assim como nós, algo do que a gente fala possa refletir na vida de vocês. Exatamente. Então, pessoal, hoje a gente vai ler um trecho do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu particularmente amei esse livro e aí a gente começou a conversar em relação a gente ler trechos de livros, né? E aí eu pensei nisso e ia dizer assim, tá, vamos ler esse, porque é a segunda vez que eu tô fazendo essa incorporação na minha vida, porque esse livro ele é bem importante, porque eu me percebo muito em algum mindset mais fixo, mais fechado. Então ele faz com que eu pare e me dê conta para poder abrir, expandir e aceitar os desafios, que apesar de eu gostar, eu crio uma resistência para não ir, para ficar mais no confortável. Então a gente vai começar lendo ele e vai refletir sobre o que ele traz, né, e quais as percepções que a gente nota, né, na nossa vida. Tu faz as honras, Jé? Quer já ter a voz melhor, ler com mais calma. Eu tô com uma voz meio rouca ainda, por causa do mês já, não é mais dias, são mês, tossindo. Mudança de tempo, mudança de clima, pegou todo mundo, assim. Todo mundo. Vamos lá. Os mindsets. Aqui tá a capa do livro, ó, pra quem ainda não conhece. E também vamos deixar a gente vai deixar o link também pra quem quiser comprar esse livro aqui, que é maravilhoso. Os mindsets. Quando eu era uma jovem pesquisadora em início de carreira, aconteceu algo que mudou a minha vida. Eu era obcecada pela ideia de compreender como as pessoas lidam com fracassos e resolvi estudar esse tema observando como os estudantes lidavam com problemas difíceis. Assim,
Levei várias crianças, uma de cada vez, a uma sala em sua escola, onde as deixei ficar à vontade com uma série de quebra-cabeças para resolver. Os primeiros eram bastante fáceis, mas os seguintes iam ficando mais difíceis. Enquanto as crianças resmungavam, suavam e se esforçavam, eu observava as suas estratégias e investigava o que pensavam e sentiam. Esperava encontrar diferenças no modo como enfrentavam as dificuldades, mas percebi uma coisa que jamais havia imaginado. Diante dos quebra-cabeças difíceis, um menino de 10 anos puxou a cadeira para mais perto, esfregou as mãos, estalou os lábios e exclamou: "Adoro um desafio." Outro, lutando com os quebra-cabeças, ergueu os olhos com uma expressão satisfeita e disse com um ar de autoridade: "Sabe, eu já esperava aprender alguma coisa com isso." O que há de errado entre eles? Com eles? Pensei. Sempre havia achado que uma pessoa ou sabia lidar com o fracasso ou não sabia. Nunca imaginara que alguém pudesse gostar do fracasso. Essas crianças seriam excepcionais ou teriam encontrado alguma coisa nova? Todos temos um exemplo a seguir. Alguém que nos indicou o caminho num momento crítico de nossas vidas. Aquelas crianças se tornaram os modelos de comportamento. Evidentemente sabiam algo que eu desconhecia, e eu estava decidida a descobrir o que era, a entender o tipo de mindset capaz de transformar o fracasso em um dom. Que sabiam elas? Sabiam que as qualidades humanas, tais como as habilidades intelectuais, podem ser cultivadas por meio do esforço. E era isso que estavam fazendo, tornando-se mais inteligentes. Não apenas o fracasso não as desestimulava, como nem sequer imaginavam que estivessem fracassando. Achavam que estavam aprendendo. Que loucura. Muito, nossa, chega a arrepiar. Eu, por outro lado, achava que as qualidades humanas eram esculpidas em pedra. Ou você era inteligente ou não era. E o fracasso significava que não era. Simples assim. Se conseguia planejar os êxitos e evitar fracassos, a qualquer custo, poderia continuar sendo inteligente. Os esforços, os erros, a perseverança não faziam parte deste panorama. A questão de saber se as qualidades humanas podem ser cultivadas ou se imutáveis, ou se são imutáveis, é antiga. A novidade é o que essas crenças significam para você. Quais são as consequências de imaginar que nossa inteligência ou nossa personalidade são características que podemos desenvolver, em vez de constituírem algo fixo, um traço profundamente arraigado? Examinaremos inicialmente o antiquíssimo e feroz debate a respeito da natureza humana e em seguida voltaremos à questão de saber o que tais crenças significam para você. Que loucura, né? Oh. Meu Deus. A questão aqui, ó, de... Desculpa, pessoal. Que elas nem imaginavam que estavam fracassando. Elas achavam que estavam aprendendo. Eu também, quando eu... É que esse livro aqui é de uma aluna minha que emprestou, então, assim, ó, eu não desgrudei ainda dele. De outra cidade. De outra cidade. Detalhe. E aí ela mesma marcou essa questão. Pra vocês verem que não é tipo de pessoas pontuais. Acredito que a maior parte das pessoas pensa nisso, né? No fracasso como uma forma de erro irreparável. É. E a gente não se como depara, processo. e a gente se depara com isso também. Só que a gente, se for parar pra pensar e analisar, o fracasso, o erro, todos são partes de uma correção e quem sabe até um novo direcionamento para a vida, né? Pra gente voltar para aquele rumo, para aquele caminho certeiro que a gente veio expandir e manifestar aqui, né? Porque a gente veio com um conjunto de características que elas podem ser aperfeiçoáveis, né? É bem essa questão de a gente não se manter naquela fixação de, pô, errei, fracassei, não é esse caminho, vou voltar pro antigo, vou permanecer ali. A gente até entende que o cérebro, ele trabalha para isso, né? O cérebro trabalha para nos fazer um hábito para que a gente não tenha, não gaste energia tendo que pensar
formas de fazer as coisas, tipo, que nem as coisas que a gente faz no dia a dia, que vira automático, né? Então, até pra... Esse livro é incrível, Muito, porque né? até para as coisas básicas do dia a dia, não é porque tu lavou a louça sempre primeiro os talheres que tu tem que passar a vida inteira assim. E se tu não perceber que tá errado lavar os talheres que na verdade tá improdutivo, lavar dessa forma, esse é um exemplo, né? Lavar dessa forma, se tu não percebe que aquilo ali tem um problema, que tá te atrasando, que tá deixando, sei lá, alguma coisa errada no caminho, tu perceber que aquilo ali não tá ok, então o que a gente pode fazer para melhorar, para mudar? Que forma diferente eu posso fazer que eu vou ter um resultado melhor? Exato. Como eu posso melhorar a qualidade dessa lavagem, como eu posso otimizar esse tempo, né? Muitas vezes a gente perde tempo forçando uma coisa porque não se dá conta, como tu falou, porque tá no automático. Porque tá no automático. Porque os hábitos, eles, no cérebro da gente, eles formam que nem um caminho d'água. Sabe um caminho d'água? Tipo, ele passa tanto água ali que ele sempre vai ir por aquele caminho. Só que no nosso trabalho, inclusive para desenvolver novos neurônios, né, que é o Os que... novos caminhos neurais. Evitar o Alzheimer, né? Evitar sabendo que existe esse processo no cérebro de degeneração, evitar criando novos meios, criando novas formas de ver, novos jeitos de realizar tais tarefas, às vezes até de propósito. Eu vou sempre por essa rua, eu vou fazer um caminho diferente hoje, sabe? Propositalmente. Exatamente. Porque o nosso cérebro tende a resistir às mudanças. Ele tende que nem a água, se tiver um valinho ali, a água vai ir por ali. Agora, se tu se der conta, criar novas ramificações, né, para o caminho da água, vai demorar um pouquinho para formar aquele caminho como automático, mas ela vai fazer. Ela vai fazer. E é um comprometimento, né? É um esforço, entre aspas, diário, porque tu lida com crenças, tu lida com coisas que já estão tão internalizadas que um caminho novo dá medo, gera um bloqueio. Só que é aquilo, né? Tu ir de passo a passo, entendendo que tu vai fracassar, que tu vai cair, que tu vai errar, porque aquilo vai te fortalecer. Exato. Aqueles erros, porque por isso que é importante, né, a gente saber, porque a gente vai aprender com o erro. Se a gente tá só acertando, que aprendizado a gente vai ter? As grandes conquistas que a gente teve na humanidade, o cara que inventou a lâmpada, o cara que conseguiu fazer a distribuição, aquele famoso da Ford lá, não é o que criou o Ford, mas o que fez a produção em massa, né, para poder produzir mais, Henry Ford, né? Henry Ford. Que, tipo, tu acha que ele fez e de repente deu certo. Isso, do nada. Né? Sabe? A gente, não, mas eles. Não, nós também. Tu acha que o que um ser humano brilhante, ele nasceu brilhante e deu? Não, ele não cansou de fracassar. Exatamente. Ele fracassou e ele continuou. Ele não deu ouvidos àquelas falas às vezes quem te ama muito vai te dizer, mas tu já tentou isso várias vezes, tu não tá te dando conta que isso daí é um sinal para tu desistir. Exatamente. E todos que tiveram sucesso, que tiveram... que atingiram o que queriam, exatamente, eles tiveram que ouvir, talvez nem a própria voz do cérebro, porque a nossa voz fica dizendo também. Aquelas cobranças que a gente ouve de fora, mesmo quando não tem alguém de fora, a gente fica ouvindo aquelas vozes, dizendo, não faz assim, tu já sabe que isso daqui não sei o quê. Ou então, agora deu, tu já fez demais. Parou, desiste, troca pra outra. Né? É como se o inconsciente vai trazendo pro racional essas frases para que tu... Só um pouquinho, vou pensar. Por isso que é importante tu sempre ponderar, né? E tipo, ter aquele objetivo, se é aquele teu objetivo que tu sente que é do fundo do coração, que tu sente que faz parte, que tu só vai saber quando tu começar a te reconectar com essas tuas partes mais sutis, né? Porque como eu sempre digo, ao longo desses anos, o que eu aprendi que não existe um desenvolvimento pessoal se tu não colocar o pilar espiritual também. Porque nós não somos só carne e osso, né? A gente tem uma conexão muito maior, tanto é que existem coisas inexplicáveis, então enquanto tu não te reconectar com essa tua essência, com esse ser divino que tu é,
tu não vai sair desse automático. Então, assim, se tu tem aquele objetivo, se tu tem aquela decisão que tu sabe que é do fundo do coração, que tu tem aquele desejo que faz parte da tua necessidade, mantenha o foco. Vai ter erro, vai ter fracasso, mas aquele fracasso vai ter um caminho novo, vai ter um direcionamento melhor. Então, entender que os erros e fracassos fazem parte desse nosso desenvolvimento, fazem parte da nossa trajetória. Vamos seguir? Vamos continuar. Bora lá. Por que as pessoas são diferentes? Desde o começo dos tempos, as pessoas pensaram, agiram e viveram de modo diverso uma das outras. Obviamente, alguém iria querer saber por que as pessoas eram diferentes. Por que algumas são mais inteligentes, são mais éticas, e se havia alguma coisa que as tornavam permanentemente distintas. Essa questão foi vista de duas maneiras pelos estudiosos. As cocotinhas. Ao TDAH. Ai, sim. Não passou borboleta, mas passou cocotinha. Alguns afirmavam que havia forte base física para as diferenças, que as tornava inevitáveis e inalteráveis. Ao longo do tempo, essas alegadas diferenças físicas foram acrescidas às protuberâncias cranianas. Ao longo do tempo, essas alegadas diferenças físicas foram acrescidas às protuberâncias cranianas. Então, botaram a questão do cérebro, o tamanho e a forma do crânio, e hoje em dia os genes para diferenciar essas atitudes e essas diferenças. Outros apontaram para a grande diversidade de formação de cada pessoa, suas experiências, o treinamento ou formas de aprendizado. Talvez você se surpreenda ao saber que um dos grandes defensores dessa opinião foi Alfred Binet, inventor do teste do quociente da inteligência, o QI. Seria o objetivo desse teste resumir a inteligência imutável das crianças? Na verdade, não. Binet, francês que trabalhou em Paris no início do século XX, pretendia identificar as crianças que não estivessem obtendo êxito no aprendizado nas escolas públicas parisienses, a fim de possibilitar a criação de novos programas educativos que permitissem a sua recuperação. Sem negar as diferenças individuais nos intelectos infantis, Binet acreditava que a educação e a prática seriam capazes de produzir mudanças fundamentais na inteligência. Eis um trecho de uma das suas principais obras, Ideias Modernas sobre as Crianças, no qual ele resume o trabalho que realizou com centenas de crianças que tinham dificuldades de aprendizado. Vou ler o trecho aqui. Alguns filósofos modernos afirmaram que a inteligência de um indivíduo é uma quantidade fixa, uma quantidade que não pode ser aumentada. Devemos reagir e protestar contra esse pessimismo brutal. Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória e nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. Quem terá razão? Hoje em dia, a maioria dos especialistas concorda que não há uma única resposta. Não se trata de natureza ou estímulo, genes ou meio ambiente. A partir da concepção, há um intercâmbio constante entre uma coisa e outra. Com efeito, como diz Gilbert Gottlieb. Perdoem o sotaque. Sim. Eminente neurologista, não apenas os genes... Não, neurocientista. Onde? Desculpa, gente. Eminente neurocientista. Não apenas os genes e o meio ambiente cooperam entre si à medida que nos desenvolvemos, como os genes necessitam da contribuição do meio ambiente a fim de funcionar de maneira adequada. A modulação, né? Exato. Ao mesmo tempo, os cientistas estão percebendo que as pessoas têm maior capacidade do que se havia imaginado para aprender e desenvolver o cérebro durante toda a vida. É claro que cada um possui uma dotação genética específica. As pessoas podem ter diferentes temperamentos e aptidões no início das suas vidas, mas evidentemente a experiência, o treinamento e o esforço pessoal conduzem-nas no restante do percurso. Robert Sternberg, o guru da inteligência na atualidade, escreveu que o principal modo de aquisição de conhecimento especializado não é uma capacidade prévia e fixa, e sim a dedicação com o objetivo.
Ou, como reconheceu seu precursor Binet, nem sempre as pessoas que começam a vida como as mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes. Olha só. Olha só. Esse trecho fala muito do que a gente até já falou sobre o meio, em alguns podcasts atrás. O quanto é importante o meio que a gente vive, desde criança, não por escolha, ou o meio que a gente escolhe viver. Tanto as amizades que a gente tem, que vão nos construir, nos trazer conteúdos que vão nos aprimorar, como o meio que... Por exemplo, eu tenho filho, né? O meio que eu permito eles viverem, o tipo de conteúdo que eu escolho para eles assistirem, ou permito ou não deixo, né? Não permito eles assistirem. Isso tudo vai fazer influência sobre deixar eles mais inteligentes, ou não, né? Ou não. É aquela coisa, né? O ambiente tem essa influência, sim, porque tu vai, como tu, né, tem filho, vai estimular a criança, independente de qualquer coisa, tu vai estimular, vai dar diversas maneiras dela se desenvolver, né, e ela vai fazer as escolhas delas também. Tanto no vocabulário, né, eu percebo coisas, eu tenho o Benjamin de 7 anos, e eu percebo assim, ontem eu tava lavando a louça, e daí ele tava falando com o pai dele e eu percebo que ele fala muito, muito correto os S's, sabe? O plural das coisas. Porque a gente no dia a dia, a gente acaba burlando algumas regrinhas de português, né? Na fala, né? Na fala a gente vai escrever correto. Mas na fala a gente acaba, né, deixando... E tipo, vamos junto. Exatamente. Né? Aí ele tava conversando com o pai dele sobre algum jogo lá. Agora eu saí e eles já estavam jogando. Olha só. O Ben acordou antes de eu... tu não disse que tu não ia estar aqui, mãe? Me correndo de casa. Aí ele disse assim pro pai dele, falando alguma coisa, ele disse assim, não sei o que, provavelmente isso daqui aconteceu. Olha só. Provavelmente eu olhei pro Leandro e digo assim, provavelmente. Aí ele, que mãe? Tu tá me corrigindo? Eu falei, certo. Eu falei, não tô dizendo que você falou errado, é que provavelmente é uma palavra longa, uma palavra que a gente não usa toda hora, né? E ele disse assim, mas é que é uma palavra que eu sei dizer. Olha só. Digo, mas é que é uma palavra diferente. E ele, provavelmente diferente. E ele ainda não lê. Ele não sabe ler, então a hora que ele pegar incrível. O gosto por ler livros, ele vai ter um vocabulário um pouquinho excelente. melhor Excelente. também. Né? E pra tu ver, né, ele vê tu também estudando, tu também se aperfeiçoando, e o exemplo arrasta, né? Não adianta, o exemplo arrasta. E aí tu vai dando esses estímulos pra criança, né? E como a gente viu aqui no início, aquelas crianças que aceitam desafios, né? Que enfrentam. E aí tu chegas muitas vezes na adolescência ou numa vida adulta e tu não entende por que aquilo tá... Que tu meio que tu para assim, como assim? Quando eu era criança, eu lembro que eu fazia as coisas. Eu lembro que eu não tinha esse medo. Eu lembro que um desafio era algo gostoso, né? Era algo que tu tinha, tipo... uma adrenalina que tu ia aprender de realizar. Com aquilo. Exatamente. E tem hoje em dia muito dificuldade evitada para não ter que passar por coisas desconhecidas, né? Exatamente, para não sair daquele conforto. E aí nós como adultos, a gente tem a gente precisa, na real, né, retomar essa reconexão com a criança para entender o porquê que tu deixou de te permitir desenvolver, de permitir crescer a partir daqueles desafios, né? Então a gente começa a notar como a gente mantém uma fixação numa ideia e como aquela ideia, ela pode ser, até certo ponto ela foi necessária, mas depois de certo ponto ela não é mais, porque ela tá deixando para trás, digamos assim, né? E tu te dedicar naquele objetivo que tu quer, tu precisa ultrapassar aquela mentalidade fixa, tu precisa expandir e tu te comprometer com esse aprendizado. Aí muitas vezes a gente chega nessa idade mais avançada e deixa de aceitar aqueles desafios. Mas por que a gente faz isso, né? Porque eu me lembrei agora, conversando, que quando ela era criança eu já fui lá no Santa Rita. Eu acho que fui uma vez só. Uma vez só. Tem uma piscina enorme lá, né? Santa Rita é um clube lá de Livramento, da onde a gente nasceu. Tem uma piscina enorme e tem uns trampolins um trampolim de concreto.
E eu sei que o mais alto, se eu não me engano, ele tem 2 metros de altura, 2, 3, não, 3 metros, 4 de altura, ele é bem alto. E eu pulava quando eu era criança. E tipo, meu pai ficava lá embaixo, ele me dizia assim, não, com 4, 5 anos, que eu era desde criança, eu ia lá em cima, saía correndo e me jogava. E depois de adulta eu chegava lá na beirada do primeiro, eu ia no último, do primeiro, e eu olhava assim, eu acho que tinha 1 metro, assim, não vou. Cara, não vou, não vou. Como a gente muda, né? Isso, imagina, então assim, ó, desde quando, a partir de quando a gente parou de se desafiar? É um negócio que agora eu vou começar a trabalhar em mim. Desde que idade eu parei de aceitar aqueles desafios que a criança ia e enfrentava e gostava, sabe? Não, e é curioso isso, porque talvez, às vezes até, porque eu penso assim, ó, eu penso muito no se isso é útil ou não é útil. Eu sou muito assim, sabe? Às vezes até chega a ser uma autossabotagem, sabe? Porque eu sou muito assim, eu sou muito prática, principalmente depois da maternidade do segundo. Eu virei muito prática. Então, como eu sei que o tempo é limitado, eu vivo assim, isso é útil? Não é? Então, não. Isso não vai me ocupar minha cabeça com algo que não vai servir, sabe? E aí, muita coisa disso que tu falou aí, inclusive, eu era do tipo de criança que eu ia em parques, sabe aqueles parques que visitavam o Livramento? Até tem um que eu vi no centro lá que tava bem parecido, assim, com aqueles parquinhos no estadual ali, sabe? Eu adorava aquilo. E eu era o tipo de criança que andava em tudo, não só criança, depois na pré-adolescência também. Eu ia lá e eu andava em tudo, aqueles mais perigosos que virava de cabeça pra baixo. Eu sempre fui assim, movida pela adrenalina. E a gente foi no Beto Carreiro faz uns 2 anos, eu acredito. E eu andei naquele Big Tower, que é uma torre que despenca lá de cima. Eu não sei se realmente aquilo lá é ruim, porque eu converso com pessoas que adoram e vão de novo. Eu jamais iria de novo, porque a sensação que eu tive lá não foi legal. Cara, que loucura. Eu tive uma sensação de desmaio. Eu nunca desmaiei na minha vida. Mas eu tive uma sensação de perder o... Sabe quando tu... Sabe quando eu amoleci, assim, eu lembro que eu voltei quando eu tava lá embaixo, assim. Eu tive uma sensação muito ruim naquilo lá. Só que eu era o tipo de criança que fazia esse tipo de coisa. Aí eu não sei se é eu que tô muito distante daquela criança que adorava adrenalina, porque tem muita coisa que eu fazia e eu acredito que seja isso, sabe? Eu acho que é minha falta de prática de usar essa coisa, sabe? Pode ser. Ficar muito tempo fora, muito confortável, muito... Porque esses toboáguas que tem nos parques aquáticos, eu desci em tudo. Aqui tem aqui nos ingleses tem um que é o Água Show. Sim. Aquele do índio ali, aquilo ali é um crime. Porque ele é reto, o negócio. Cara, olha, entra água que eu não vou nem falar pra vocês onde. É horrível, eu achei horrível, assim, mas eu era do tipo que ia em tudo, eu era do tipo. Isso foi, vamos supor que faz uns 9 anos que eu fui ali e eu andava em tudo. Agora com os guris, não vai. Eu não vou. Porque eu acho desnecessário. Sim. Só que aí, às vezes, esse meu pensamento de desnecessário tá me evitando criar repertório pra minha vivência. Às vezes eu não tô vencendo o toboágua, eu tô vencendo o teu medo. Meu medo. Eu não tô. E vencer esse medo vai ser uma ferramenta que eu vou usar pra coisas diferentes. E coisas importantes de eu vencer. E tipo, tu tem vontade de ir, já? Tipo, se tu vai assim, por exemplo, vou ali de novo no Água Show ou vou no Beto Carreiro, tu sente vontade em andar em algum brinquedo? Não te digo os mais, sabe? Eu acho que sim, Então acho que faz parte da tua vivência, né? Eu acho que sim, não os mais que nem tu falou, não os mais que eu sei que não são legal, que eu já fui e eu não achei legal. Claro, até porque tu ficou tanto tempo sem fazer, né? Que quando tu foi no mais. Então, sabe? E eu achei assim, tipo, hoje eu não suporto algo que me tire do brinquedo. Por exemplo, eu vou descer num toboágua, aquele que ele te dá tanta velocidade que te faz sair do eixo. Sabe quando tu perde eu não gosto daquela sensação. E eu não tinha problema nenhum com isso. Sim, é como se... Acho que vai terminar ali daqui a pouco, só vamos cuidar.
Deixa eu cuidar da câmera, pessoal. É como se tu saísse Do controle. do controle. É. Eu me sinto totalmente mal. É que nem a sensação que eu tive na Big Tower. Que loucura. Eu me perdi, sabe assim, como se eu tivesse, sabe? Sim. Parece que entra tanto ar Parece que entra tanto ar no nariz, sei lá, eu não sei, porque é muito alto o negócio. E ele desce muito rápido e ele não avisa nada. Ele, de repente, tu tá lá em cima, ele para um pouco e ele... Pá! Tu sabe que esse eu não me animaria aí. Eu quero ir na montanha-russa, a Fire Whip. Eu quero ir. Conheço. Dizem que é horrível, mas eu quero ir. Muito bom! Eu quero ir porque eu quero viver, porque eu adoro montanha-russa. Eu sei que aquela lá é punk pra caramba. A gente pode combinar de ir, porque lá ele faz horas que quer ir. Eu quero ir. O E Leandro não vai, o combinar. Leandro não gosta Não, dessas isso que eu ia coisas. falar. E ele vai em toboágua. Eu fico de cara. Mas aí que tá, tipo... Ele vai no toboágua mais perigoso que tem, ele vai. E lá não. E lá ele não vai. Pra tu ver, né, como a gente tem... Tipo... É uma equidade, digamos assim, só que um pouco diferente assim uma da outra, mas e mesmo assim ele vai e não vai no outro. Eu digo pro Ali assim, ó, não, eu vou lá no Beto Carreiro, pro Ali, o Ali é meu marido. Eu vou lá no Beto Carreiro, mas eu não sei se eu não vou andar em nada, digo pra ele. E aí ontem a gente comentando sobre isso, ele me disse assim, não, alguma coisa tu vai ir, porque tem diversos brinquedos lá. Coisa. Eu assim, Nossa. não. E antigamente eu até pensava assim, ó, quando a gente resolveu se mudar, eu pensei assim, tá, eu vou ir, por quê? Porque eu quero superar esse medo. Eu assim, nem que eu vá num baixinho, eu vá num minhocão, lembra do minhocão? Mas assim, Porque tipo pra ir assim, ó, tem superando. vários níveis lá. Pois tem vários níveis. exato. Tem vários, tem muita montanha-russa, não é uma. Tem umas, sei lá, não sei nem quantas, mas deve ter umas 7, Tá louco. 6, 7 montanha-russas. Então, assim, não é um negócio assim que vá só pra aquela adrenalina a full, né? Tu tem diversas opções. Tu pode fazer uns níveis. Não, e é isso que eu quero experimentar. Então, é um desafio que eu já me propus. Eu vou ir, porque eu sei que ele vai ir nos mais pirados, nos Vale mais muito loucos, a pena. Mas eu vou ir me desafiando a pouquinho, porque eu sei que o desafio vai me levar para aquele além, para aquele a mais que eu preciso para esse desenvolvimento, para chegar onde eu quero chegar. Então aceitar os desafios da vida, ele é essencial, até pra pequenas coisas do dia a dia, né? Imagina, cara, eu enfrentei um medo que eu tenho assim de altura e velocidade. Isso vai te tornar mais corajoso para outras coisas. Com certeza. É relativo esse assunto também com o pessoal que pratica esportes como meio de vencer, de desenvolvimento. Tem gente que usa, por exemplo, a natação ou a corrida para se puxar para melhorar, né, para vencer a si mesmo, como dizem. O povo que pratica esse tipo de atividade para auto-melhora, eles têm muito mais disciplina no trabalho do que uma pessoa que não faz isso. Com certeza. Disciplina, garra, sabe aquelas coisas assim? E constância. Tem muito. E constância. E constância. Isso aí prega muito. Então eu acredito também que essa questão de tu vencer certas dificuldades ali, ou de tu encarar um desafio como algo gostoso, como algo que tu tem, sabe, uma vontade de passar, uma vontade de ultrapassar. Isso com certeza vai te dar repertório pra vida. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Vamos lá? Vamos continuar? Será? Não? Ai, meu Deus do céu, olha só, o tempo já Não, tá... é que a gente fala e não se dá conta. A Jé é pior ainda. Ah, então, meu Deus. A Jé eu acho que é aprendida geminiana, porque não é possível. Mas sabe que eu tenho geminiano no meu mapa astral. Não lembro em qual... pode ser? Eu não lembro em qual posição. Mas Que é essa- algo Gêmeos é da comunicação. E eu tenho... Deu no meu mapa ali que eu tenho isso reprimido. Olha só, por isso. Que eu preciso que botar. ótimo! Que eu tenho... Podcast videocast. Isso está servindo para mim como uma terapia. Porque que eu tenho isso reprimido, o que explicaram foi muito a ver com o que eu sei que acontece, o que eu sinto, sabe? Que talvez quando eu era criança falaram comigo de alguma forma que estava errado o jeito que eu estava sendo, o jeito que eu estava falando. E aí eu botei pra dentro isso, então eu tenho muita dificuldade de me expressar. Muita dificuldade. E não várias vezes, com certeza. Várias, exatamente, sabe? E aí, claro, a gente vai lembrando de momentos que a gente, né, falou que não devia. Aquela coisa que a gente vai até botando nas crianças, né? Não fala desse jeito.
É que não é por mal, né? É educação. Só Às que vezes é o jeito que a gente capta. É o jeito que a gente capta. É o jeito que a criança sente. Exato, então eu fiquei com essa coisa reprimida. Então muito do meu trabalho, inclusive, que eu deveria fazer vídeos, postar, falar, eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho muito medo de falar o que eu não devo. Tenho muito medo de errar. Como a gente tá falando, né? Como que vão pensar, o que vão pensar se eu errar um negócio. Pra tu ver como o erro, né? O erro, fracasso. exatamente. Como a gente tá falando aqui do livro. Desafio. Aí muita gente se deixa de experienciar, às vezes é que nem a gente falou nos outros, às vezes é um primeiro passo pra tu desenvolver o resto do que está por vir. E às vezes a tua vida tá bloqueada e tu não entende porque tu não consegue dar aquele ir passo. além. Aquele passo. E que bom que tu te dá conta, né, Jé? Que bom que tu tem essa consciência. Nossa. E que bom que tu aceitou fazer esse podcast. De não criar empecilho, não criar resistência. Vamos fazer, vamos. Tanto pessoal, a gente vai deixar aqui no link da descrição, tá, o podcast, que no primeiro episódio a gente se reuniu pra fazer um roteirinho. Exato. E começou a fluir, a gente começou a falar e já começou a gravar. Exato. E eu acho legal porque tornou um modelo, né? A gente tornou isso um modelo. Conversa. Exato. E tipo assim, e não ficou uma coisa fechadinha, ficou um negócio mais dinâmico. Exato. Né? Exato. Isso eu acho muito legal porque eu não preciso ficar nervosa. Eu não fico nem um pouco nervosa quando a gente vai gravar. Ai, que bom. Eu não fico nem um pouco nervosa porque a gente diferente... fala o que é real, a gente não fica criando... E a diferença de como a gente vai gravar algum vídeo pro nosso trabalho, né? Exato. Que tem que ser uma coisa mais fechadinha, mais redondinha. E daí tu erra, aí tu grava de novo, aí tu erra, aí tu grava de novo. Aí tu te irrita porque tu errou de novo. E é verdade. E é que flui. Exatamente. E acredito que é isso, pessoal. No próximo, a gente vai estender, já deu vai ficar muito hora. grande. E a gente vai continuar nesse livro nos próximos... Porque ele é muito legal. Esse livro é incrível, incrível. Então, muito obrigada. E tem uma coisa que eu acho mais legal. Calma aí, antes de terminar. Calma aí. Fala, moça. Que eu acho muito legal é que eu adoro ler ouvindo a minha voz. Olha só! Adoro. Eu capto. Ler ouvindo a minha voz. E em casa, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque um tá assistindo TV, a gente mora num apartamento pequeno, então um tá assistindo TV, o outro quer assistir não sei o que, o outro tá não sei o que, então uma louca mais falando sozinha, lendo livro, não dá. E tu também não vai estar num parque falando alto um livro, entende? E já venho com o que vão pensar? Né? A não ser que dá! Mas tem gente conversando e tu vai estar lendo um livro em voz alta. Aí tu começa a cala a boca. Sabe aquela Tô coisa lendo aqui! Sabe aquela coisa que tu tem vontade de mandar aos outros, às vezes tu tá tentando... Tu não tá vendo que eu tô lendo? Só um pouquinho. Então é isso aí, eu adorei essa experiência. Que massa, que bom, eu fico feliz. E eu também, pra mim, tá sendo ótimo, porque essa questão do falar também é importante até pro meu trabalho, que lido com pessoas, e é importante eu desenvolver a fala de uma forma mais assertiva, de uma forma às vezes mais amorosa, porque eu sou meio faca na bota. Então é um jeito de eu equilibrar esse meu ladinho. E é legal porque até nos teus atendimentos tu vai ter coisas que tu vai lembrar do podcast e tu vai reforçar, com sabe? certeza. Que às vezes tu tem esse pensamento, mas ele tá meio esquecido, então reativa aquilo. Vai reativar o que a gente comentou. Com certeza. Então tá, gente, esse foi o nosso primeiro em vídeo, mais o quarto no Spotify. Então nos siga lá também. Gratidão por ouvir até aqui. Exatamente, muita gratidão. A gente espera que ressoe na vida de vocês de alguma forma esse pedaço que a gente leu aqui. E a gente se encontra nos próximos. E obrigada por seguir nessa trajetória conosco. É isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim. Dai. Vamos lá. Deixa eu botar meu celular no silencioso, porque eu não vou ter ainda. As pessoas vão ligar. E a gente deixa o celular aqui então. Bem aqui na beirada. Ele pega a nossa voz, né? Pega. Só fala gritando. É legal depois tu cortar essas partes também. Que ele falou bobagem.
Ou não, deixa no... Ah, não, tu sabe fazer Como é que chama naquela aquilo? edição cinza. É, Eu não depois sei eu fuço lá. Eu tenho tá. o aplicativo, aquele CapCut é muito legal. Eu não sabia, eu usava o InShot. Sim. Aí hoje eu uso, é muito bom, porque daí eu tenho no computador também. Guria, eu baixei pro computador e eu não sei mexer no computador. Ah, é muito bom. Eu aprendi, mas é meio chatinho, ele é diferente. Eu no YouTube e não tem pra... Eu não achei pelo menos ainda pra computador como mexer. Ah, como mexer. O pessoal tá sempre no celular. Ah, eu achei bem bom. Assim, eu vou mexer mais, eu baixei. Ontem eu fui ver isso. Eu queria fazer uma coisa diferente, já baixar pro computador. Tem muita coisa gratuita lá. Tem muita coisa. Nossa, muita coisa que tu pode aproveitar. Oi, vamos lá. Vamos lá. Tem que Tá, comédia, né, fazer? Ai, vamos falar. Tá com a receita aí? Tô com a receita aqui. Tá, então a gente começa assim. Tá, a gente começa. Bom dia, eu sou a Carol. Tem um cara serrando ali. Tá, vamos lá. Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica. Nós somos duas amigas que nos juntamos para conversar sobre assuntos mais profundos, né? A gente não tem nada de especial. A gente apenas quer aprofundar esses assuntos e quer compartilhar com vocês tudo que a gente conversa e as nossas atividades diárias, né? E que também nessa jornada, né? nessa do jornada, de autoconhecimento, de buscar ser um ser humano melhor. E de que formas a gente consegue ter essa autoconsciência para poder ir transformando, né? Exatamente. Ao invés de culpar o outro, que é muito fácil. E que é muito bom. Ai, que horror! A culpa é tua. A nossa apresentação ficou a quilometrada. Tá, agora vamos se apresentar. Tá. Depois tu corta essa parte. Depois a gente tá. Ela é a Carol. Essa é a Jéssica. Bom, eu comecei... esse aqui é o nosso primeiro vídeo pro YouTube, né? A gente já vem fazendo alguns episódios no... Esse seria o quarto episódio. A gente já fez 3 episódios no Spotify. Eu tentei subir pro YouTube, de alguma forma baixar pra poder, nem que seja botar com uma imagem o áudio que a gente gravou, mas ainda não consegui. O amadorismo da minha pessoa não permitiu. Eu sou a Jéssica, eu tenho 35 anos. E eu me percebi buscando muita... Desliga. Nesse momento, ela foi com a mãozinha no celular pra ver quanto que tava gravando já, e não tá gravando nada. Pro Spotify a gente grava no celular.